porque o livro de Enoque foi excluído da Bíblia. Quem eram os Nefilins e o anjo Metatron? Você já ouviu falar do misterioso livro de Enoque, porque decidiram não incluí-lo na Bíblia. E qual é a relação entre Enoque e o poderoso anjo Metatron? Quando Deus criou o mundo, o Messias já existia. Os anjos que vigiavam a humanidade desceram à terra e geraram gigantes ao se unirem a mulheres humanas. E no futuro, quando o Apocalipse chegar, todos os justos receberão armas para punir os opressores. Espere, o que é tudo isso que estamos dizendo? Anjos, gigantes, Apocalipse, parece algo bíblico. Certamente soa bíblico, mas não está na Bíblia. É o que é contado no livro de Enoque, um antigo texto religioso que foi deixado de fora do cânon bíblico, ou seja, um texto apócrifo, e que não é aceito pela maioria das denominações cristãs ou judaicas. Ele só faz parte da Bíblia nas igrejas ortodoxas da Etiópia e da Eritreia. O livro de Enoque contém, entre outras coisas, descrições sobre a origem dos misteriosos Nefilins, as razões pelas quais alguns anjos caíram do céu, uma explicação de por que o dilúvio do Gênesis foi moralmente necessário e uma exposição profética sobre o reinado do Messias. Muitos de vocês já pediram para dedicarmos um vídeo ao livro de Enoque, porque veem muito sobre ele na internet e querem entender melhor do que se trata. E a verdade é que, independentemente das crenças religiosas de cada um, sob um ponto de vista cultural, isso é fascinante. O que é o livro de Enoque? Antes de contar o seu conteúdo em detalhes, vamos entender o contexto desta obra. O livro de Enoque é composto por vários fragmentos compilados e reescritos em diferentes épocas e lugares, provavelmente entre os séculos III e a.C., embora alguns estudiosos ampliem esse intervalo até o século I depois de Cristo. E quem escreveu essas partes? Certamente não foi o Enoque bíblico. A ele é apenas atribuído o papel de narrador. Acredita-se que foram escritos em hebraico e aramaico por judeus das escolas farisaica zoacídicas. A versão mais completa é a conhecida como Enoque ou Livro dos Segredos de Enoque, preservada no Antigo Testamento da Bíblia Ortodoxa Etíope. Ela está escrita em Gezi, o idioma litúrgico da Igreja Etíope. Mas ao longo da história, fragmentos foram encontrados em grego, latim, copta e até aramaico, inclusive entre os famosos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos, descobertos em 1947, foram encontrados de forma curiosa. Pastores beduínos jogavam pedras em cavernas à procura de uma cabra perdida e ouviram um som diferente, como cerâmica quebrando. Assim encontraram vasos com 7 manuscritos. Décadas depois, arqueólogos localizaram mais de 900 textos na região. Entre eles, além do livro de Enoque, estavam outros livros apócrifos como o livro dos Jubileus e os Testamentos dos Patriarcas. O que o livro de Enoque conta? Ele fala sobre a queda dos anjos rebeldes, chamados de vigilantes, profecias apocalípticas e o julgamento final, a origem dos Nefilis, gigantes nascidos da união entre anjos e mulheres humanas. No livro dos vigilantes, é dito que 200 anjos desceram no Monte Hermon, liderados por Seijazan. Eles tomaram esposas humanas e ensinaram segredos proibidos, forjar armas, criar cosméticos, ler as estrelas. Seus filhos, os Nefilis, eram gigantes de até 137 metros que devastaram a terra, comeram todos os recursos, finalmente, começaram a devorar seres humanos. A corrupção foi tão extrema que os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel clamaram a Deus. Então o Altíssimo ordenou que Rafael prendesse Azazel no deserto de Dudael, cobrindo de trevas até o grande julgamento. Que Gabriel destruísse os Nefilins, que Miguel acorrentasse os vigilantes por 70 gerações. Porque o livro de Enoque foi deixado de fora do cânon bíblico. A pergunta ecoa há séculos como um sussurro desconfortável entre estudiosos e teólogos. Algumas teorias surgem. Primeira, ele contém informações que contradizem o Gênesis. Enquanto o Gênesis fala de uma criação ordenada e de uma humanidade que cai por desobediência, Enoque descreve anjos caindo por paixão, ensinando aos homens segredos proibidos e uma geração de gigantes que devoram o mundo. Seria isso uma ameaça ao enredo mais limpo das Escrituras? Segunda, é um texto mais místico do que moral, focando em revelações celestiais, hierarquias angelicais e destinos cósmicos, com pouco ensino sobre como viver eticamente na Terra.
Talvez os líderes religiosos temessem que falar demais sobre os céus fizesse as pessoas se esquecerem de transformar o mundo aqui e agora. Terceira, o livro revela segredos que, talvez, não eram para ser conhecidos. Segredos sobre os céus, sobre os anjos e sobre o próprio julgamento divino. Será que a igreja primitiva considerou essas verdades perigosas demais para o público comum? Mas mesmo com todas essas controvérsias, o livro de Enoque não desapareceu completamente. Os primeiros cristãos o conheciam. O próprio Judas, no Novo Testamento, parece citá-lo diretamente. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos. Judas 1:14-15. Essa citação, quase idêntica a um trecho de Enoque, sugere que o texto circulava entre as comunidades cristãs primitivas. Além disso, outros escritores cristãos como Tertuliano, Irineu e Justino Mártir também o mencionam com respeito. Para eles, Enoque era um testemunho vivo de que o céu e a terra estavam entrelaçados por uma história mais complexa do que se usava pregar nos púlpitos. E se a exclusão não foi apenas uma decisão teológica, e se foi uma tentativa deliberada de esconder uma narrativa que poderia mudar para sempre o entendimento humano sobre o divino, e o anjo Metatron, em 3 Enoque, escrito séculos depois, há uma revelação ainda mais ousada. Enoque não apenas foi levado ao céu, mas foi transformado no anjo Metatron, o mais poderoso do reino celestial, abaixo apenas do próprio Deus. Metatron não é um nome que aparece na Bíblia tradicional, mas é mencionado no Talmud e na Cabala judaica, onde é descrito como o escriba celestial, o guardião dos segredos divinos, aquele que anota todas as ações dos homens no livro da vida. Segundo os textos, ele ocupa uma posição tão elevada que até os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael o reverenciam. Seu trono fica ao lado do trono de Deus, e ele é chamado de o príncipe da presença, o único ser que pode permanecer constantemente diante da glória do Altíssimo sem ser consumido. Mas a transformação de Enoque e Metatron levanta perguntas inquietantes. Como um ser humano pode se tornar o mais poderoso dos anjos? O que Enoque viu no céu que o tornou digno de tal elevação? E, mais perturbador, se Metatron é o escriba do céu, será que ele ainda está registrando nossas ações neste exato momento? Os místicos judeus afirmam que Metatron tem 365 mil olhos, um para cada dia e para cada geração da história humana. Eles dizem que ele vê tudo, que nada escapa ao seu olhar penetrante, nem mesmo os pensamentos mais secretos. Na tradição cabalística, ele é visto como a voz de Deus que fala aos profetas e como mediador entre o Criador e toda a criação. Alguns o consideram o anjo que guiou Israel no deserto como a coluna de fogo e a nuvem. Outros acreditam que ele será aquele que tocará a última trombeta no dia do juízo. E há uma teoria ainda mais intrigante. E se Metatron não é apenas um anjo, mas um precursor do próprio Messias? E se ele carrega uma missão futura que está ligada ao retorno de Cristo e ao fim dos tempos? Essa possibilidade abre um abismo de questões e conecta diretamente o livro de Enoque com as profecias mais misteriosas do Apocalipse. Há 5 partes do livro de Enoque: livro dos vigilantes, queda dos anjos e nascimento dos nefilins, livro das parábolas, visões apocalípticas e o Filho do Homem. Seria uma referência ao Messias. Livro astronômico, revelações sobre o cosmos e o calendário solar. Livro das visões, história de Israel e profecias messiânicas. Epístola de Enoque, o juízo final e a restauração eterna. E você, o que acha? O livro de Enoque deveria ter sido incluído na Bíblia. Será que seus relatos são visões inspiradas ou apenas literatura antiga cheia de misticismo? Conte para nós nos comentários. E se você quer descobrir mais histórias ocultas e mistérios da Bíblia, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma revelação. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.